partir de agora a gente está gravando. Nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo 2, Lágrimas e Sacrifício. E quem acompanha a gente pelo YouTube na gravação, eu já disse que pode participar desse grupo quem quiser, no nosso Recanto Espírita Sol de Assis. No nosso perfil do Instagram tem o acesso ao formulário para preencher, colocar o telefone, que eu vou mandar o link para participar ao vivo aqui do nosso estudo, tá? Então, vamos começar. A semana passada, a gente começou com a prisão, né, de Gesiel, Abigail e Josedebe, e começou ali com o acolhimento desses dois irmãos. O pai não aguentou de tanto cansaço, né, de tanta dor física, de tanta dor mental, e acabou adormecendo. Tem alguém? Acabou adormecendo, e os dois irmãos ficaram ali, um acolhendo o outro, né, nas suas colocações. E a gente terminou aqui semana passada, ó. Longa pausa estabelecera-se entre ambos, enquanto mergulhavam no infinito da noite clara, os olhos ternos e ansiosos. Em dado instante, voltou a jovem a considerar, Abigail, né? Por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiças e sofrimentos? Ela perguntando para o irmão. E aí o irmão, esse espírito sempre muito lúcido, né? Disse: suponho, respondeu o moço, que Deus o permite a exemplo do pai amoroso, que para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. A gente já comentou sobre isso, né? Que o povo hebreu tinha essa missão de exemplificar a sua comunhão com Deus, né? Exemplificar a sua fé no Deus único, e é exatamente isso que Gesiel está falando aqui. Nós, né, como escolhidos na missão de trazer essa fé, essa comunhão com Deus, somos os irmãos mais velhos e temos a capacidade de exemplificar melhor as nossas provas, né, a que temos que passar. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo que os outros homens aprendem a considerar, com o nosso esforço, as verdades religiosas, né? Ou seja, Gesiel está falando aqui do exemplo que arrasta, né? Essa frase que a gente tanto costuma dizer na nossa doutrina espírita, o exemplo que arrasta. O exemplo da fé, da resignação, da esperança, que eles devem demonstrar com esses sacrifícios e que vai levar a esses que estão perdidos, né, pelas espadas e pelos prazeres condenáveis, a compreender que vai chegar para eles o momento da dor. E aí, como que eles têm que fazer? Como esses já fazem, né? Suportando as amarguras com resistência e com fidelidade a Deus. Fixando o olhar sereno no firmamento, a gente falou sobre isso, né? Do olhar para o céu, do olhar para fora. Isso tem uma simbologia muito bonita também, né? Essa janela que tinha na cela deles e que não era comum uma cela com janela, nem com ventilação. Normalmente as prisões eram subterrâneas, né? Eram úmidas, sem iluminação, sem luz do dia, sem nada. Mas na cela deles tinham, e é uma simbologia muito grande deles estarem ali dentro presos, mas poderem olhar para o firmamento, onde normalmente a gente encontra Deus, né? Tem outras simbologias, né, muito bonitas também. Mas eu creio, aí essa parte aqui, gente, é maravilhosa desse trecho. Mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão,
entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Isso aqui aqui é Gesiel falando, né? Que Gesiel está falando é puro profeta Isaías. O profeta Isaías foi o profeta que mais trouxe a mensagem da vinda do Messias. Né, André? Complementa aí. Não, é que o profeta Isaías, além de trazer a imagem de Jesus, como a gente conhece, né? É o que a gente chama de aquele servo sofredor, né? Então, viria carregar as chagas, nasceria num berço pobre, enfim. Fala dessa questão de ser o príncipe da paz, enfim. Isaías mostra um Jesus muito mais, um Cristo muito mais por perto do que a gente conhece de Jesus do que outros profetas, né? Que talvez mostrassem um rei, como muitos entendiam na época de Jesus, né? Um rei que ia governar materialmente. Já Gesiel tem uma visão absurda, né? Que a gente vai ver que supera a maioria dos doutores da lei da época, de entender que Jesus não nasceria entre os poderosos, não viria para combater os poderes do mundo, né? Não viria para libertar da opressão romana Israel, né? Então é muito interessante, muito bonita essa parte, né? Essa Muito, compreensão que ele tinha. muito bonita. Se, E eu se Saulo tivesse essa compreensão, ele não teria passado por tudo aquilo que ele passou, né? Já teria não, aceitado Jesus, tantos não outros, né? teria. Eu trouxe duas passagens de Isaías para ler para vocês, que eu vou ler e depois a gente vai reler esse trecho que Gesiel falou, tá? Presta atenção. Eu estou aqui, ó, com a Bíblia de Jerusalém, tá? E eu vou reler dois trechos, depois a gente volta aqui. Ó, primeiro trecho tá no capítulo 9, tá? De Isaías. E diz assim, ó, tem como título A Libertação. Lá no versículo 1 começa assim, ó. Isaías viveu mais ou menos 650 a 700 antes de Cristo, não é isso, André? Né? Mais ou menos 650 a 700, não sei exatamente, mas é mais ou menos por aí. Isso, 700, 700 anos de Cristo. Antes de Cristo, tá? E olha só, capítulo 9. Anota aí, depois vocês leem. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa. Como se regozijam os que repartem os despojos, porque o jugo que pesava sobre eles, o bastão posto sobre os seus ombros, a vara do opressor, tu os despedaçastes como no dia de Midian. Com efeito, todo o calçado que pisa ruidosamente no chão, toda veste que se revolve no sangue, serão queimadas, serão devoradas pelo fogo. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. É ele anunciando o Messias como o príncipe da paz, né? Isso é interessante, como o André falou. Nem os doutores da lei conseguiam, né, ou não queriam compreender que o Messias não viria montado num cavalo, como de fato não veio, porque Jesus entrou em Nazaré montado num burrinho, porque ele quis justamente, né, uma das simbologias é que se ele quisesse montar num corcel, como um soldado guerreiro, ele traria um corcel, ou mandaria buscar, mas não, ele entrou num burrinho, humildemente, para provar que ele era o Messias da paz e não o Messias da guerra. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando-o, consolidou-o sobre o direito e sobre a justiça.
Agora o 53. Vamos lá com o 53. O 53 é o queridinho da maioria das pessoas, assim, né? É, É o mais citado, né? vou ler só um trechinho, tá? Anota aí, depois vocês leem. Vou ler a partir do versículo 3. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor e familiarizado com o sofrimento. Como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado, né? Quem acha que Jesus foi humilhado na cruz. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se. Isso aqui é muito perfeito. Livremente humilhou-se e não abriu a boca. Foi ou não foi a trajetória do Cristo, né? Como cordeiro conduzido ao matadouro e como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Não vou ler mais não, se deixar eu ler tudo. Isso, né, é um pouquinho do profeta Isaías, demonstrando isso que o André falou, demonstrando que o Messias seria um Messias da paz, seria um filho de Deus que restabeleceria a justiça, sim, mas pela paz, que olharia para aqueles simples e humildes que eram desprezados por todos, que ele também seria desprezado, né? Mas que ele sabia que ele estava com Deus, mas que ele viria para iluminar os corações. Vamos voltar para o que fala Gesiel. E aqui vamos lembrar, tá? Gesiel não tem notícias de que o Messias caminhou há um ano atrás pela terra, né? Já tinha vindo na terra, ele não tem notícia disso, mas fica claro como ele pressente a presença. Mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes e exemplificará entre os pobres. Iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos. Tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Gente, isso aqui, no Boa Nova eu falava assim, esse é um dos trechos que eu mais gosto. Então, a primeira vez que eu vou falar isso no Paulo Estevam, mas esse é um dos trechos que eu mais gosto. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá por quê e não nos enviaria, senão não nos enviaria problemas de que não nos necessitarmos. Comumente, né, quem tem o hábito de proferir a prece do Pai Nosso, sem perceber, é isso que a gente fala para Deus, para Jesus. Mas a gente não pensa sobre isso, né? A gente fez um estudo, que eu adoro fazer esse estudo, lá do trecho do Pai Nosso do Evangelho, segundo o Espiritismo, que Kardec, né, discorre trecho por trecho a prece do Pai Nosso, e lá no trecho que fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que a gente fala, né, mecanicamente, sem pensar. Mas quem não conhece, quem não sabe, lá no Evangelho, discorre maravilhosamente sobre o texto do Pai Nosso.
Nesse trecho, né, que fala assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, Kardec fala assim, ó, se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior com relação ao superior, quanto maior não deve ser a criatura em relação ao seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis e submeter sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem se submeterá a ela quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós nada pode. Então, fará a vossa vontade na terra, como os eleitos fazem nos céus. Alguns eleitos fazem na terra já, né? Como Gesiel. Muito bom, né? Maravilhoso esse trecho. Alguém quer comentar alguma coisa sobre ele? Deixa eu ver aqui os comentários no chat. Desde o início. O comentário, Elaine, é que Pode? Gesiel é com o aplicativo abaixado. É baixado com o aplicativo. Tá conectado no Wi-Fi, ó. No Wi-Fi lá de cima. É, totalmente. Muito bom. Muito bom, isso aí. Ó, o André lembrou aqui, quando eu falei que a gente ia fazer o link com o Atos dos Apóstolos, que a gente pode fazer com as epístolas também. Muito bom, vamos fazer também, André. O que você colocou aqui? Deixa eu ver. Isaías 9, 2, 6. Ó, o povo que Não, caminhava... é o trecho que você leu. Ah, tá, é o trecho que eu li. Vamos E o lá. de baixo também. Achavam que o Messias... Ah, tá. Foi desprezado. Ah, tá bom. Você colocou o... Ó, então, quem quiser pegar aí no chat, pega que o André já colocou. Lembrei do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu lembrei agora, não parece, Elaine? Assim, ó, Ah, aqui, ó. Ele está de vir ensinando o amor, ele está por vir. Tipo assim, é uma expectativa que a mulher samaritana também tinha parecido, né? Eu sim, lembrei disso. muito. Muito legal essa lembrança sua, de fato. Ó, João, capítulo 4, versículo 25 e 26. Essa passagem que o André está falando, da mulher samaritana. Todos eles, né, André, tinham vivo, né, principalmente os mais sofredores, né, tinham vivo essa vontade, esse anseio de ver logo o Messias chegar, né, para libertar o povo do jugo dos romanos, né? Então, o tempo todo eles aspiravam para isso. O jovem pareceu meditar longamente e obtemperou depois de alguns instantes. E já que falamos em sofrimentos, como devemos esperar o dia de amanhã? Prevejo grandes contrariedades no interrogatório e, afinal, que farão os juízes de nosso Pai e de nós próprios? Não devemos aguardar, senão desgostos e decepções. Eles já sabiam, né? Já tinham vários exemplos de como os emissários de Roma, sobretudo Licínio, né? Que eles conheciam muito bem, agia. Tá? Então, eles já sabiam que boa coisa não viria. Não devemos aguardar, senão desgosto e decepção, mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. Quando experimentou a ironia de sua mulher nas desditas extremas, Job é Jó, né? Teve a boa lembrança de que, se o Criador nos dá os bens para nossa alegria, pode enviar-nos igualmente aos dissabores para nosso proveito. Se o pai for acusado, direi que foi eu o autor do delito. Então, ele ali estava dizendo que ia tomar o lugar do pai para que o pai não fosse sacrificado, né? Que ele iria se entregar para que ele sofresse o sacrifício que viria. Entregar-me-ei ao flagício com a paz da consciência, porque eu estou me entregando pelo meu pai, né? Se estiveres junto de mim nesse instante, cantarás comigo a prece dos que se encontram em aflição. Ele já pedindo, recomendando à irmã que auxiliasse ele a sustentar a sua fé, né? Com resignação, com paz,
colocando ali já a prece, que a gente vai ver mais para frente, né? A prece dos aflitos, lindíssima prece. E se te matarem, Gesiel, pediremos a Deus que nos proteja. Ele sempre demonstrando ali confiança, né? Gente, isso quer dizer ausência de medo? Isso quer dizer ausência de aflição, né? Mesmo para um espírito como o Gesiel, vocês acham? Não, né? Eu não diria aflição, mas medo, né? Uma certa ansiedade, sim, né? Porque ele sabe ou pressentia já que grandiosa seria a prova. Mas o importante a gente pensar aqui é que, mesmo ele, né, tendo conhecimento, tendo a comunhão, a fé, ele está receoso, claro, mas ele não perde o equilíbrio. Ele não perde a prece constante, né? Ele não perde o orar e vigiar. O tempo inteiro a gente vai ver que ele busca, né? Até com uma certa força a mais, né? Não perder esse equilíbrio. Porque quando ele fala, né? Quando ele se relembra, a gente às vezes tem isso, né? Quando a gente precisa, a gente vai conversando, a gente vai relembrando, a gente está falando às vezes para a gente mesmo, né? Para a gente se fortalecer, a gente fala para a gente mesmo ouvir. E é isso que ele está fazendo o tempo inteiro buscando, mas não quer dizer que ele não está com medo, com receio, né? Que não seja por ele, pelo próprio Pai. Porque os espíritos, né? Os espíritos elevados sofrem? Sofrem. Não o sofrimento desequilibrado, desesperado, como nós temos ainda na nossa imperfeição. Mas eles sofrem, por exemplo, né, como a gente vê Ismael chorando diante do Cristo, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, coordenador, né, governador do nosso Brasil, né, ou seja, não é um espírito, né, pouquinho, chorando, né, diante do Cristo. Por quê? É por ele? Não, porque ele está vendo o sofrimento do povo que ele tem que guiar, do povo que ele tem que conduzir. Essa era a tristeza dele. E assim é a tristeza dos espíritos mais elevados. Eles sentem tristeza por ver o sofrimento do outro, né? Aquele que não sente tristeza em ver o outro sofrer é endurecido, né? Não tem um coração ainda moldado no amor. Porque se você tem um pouquinho de amor no seu coração, quando você vê o sofrimento do outro, sim, você sente, mas não de uma forma desequilibrada, né? Então, se Gesiel aqui pode não estar sofrendo por ele, pelo pai, com certeza ele está sofrendo, né? Ele está sentindo o coração dele apertadinho, a gente vai ver que lágrimas vão cair dos seus olhos, e sim, né? Ele sente, sim, uma certa dor. Abigail abraçou mais ternamente o irmão, que, por sua vez, dissimulava a custo a emoção que lhe ia na alma. Ó, dissimulava a custo a emoção que lhe ia na alma. A irmã querida constituíra sempre o tesouro afetivo de toda a sua vida. Eram muito ligados, né? Esses dois espíritos que vieram para auxiliar, demonstrando que nem sempre, né, no núcleo familiar, a gente reencontra espíritos que nós temos contas a acertar, né, ou ajustes a fazer. A gente encontra muitos espíritos que vêm ao nosso auxílio para nos auxiliar na nossa caminhada. Às vezes, as duas coisas, né? Aqueles que representam as nossas provas e aqueles que representam o nosso auxílio. Desde que a morte, a irmã querida constituirá sempre o tesouro afetivo de toda a sua vida. Desde que a morte lhes arrebatar a genitora, dedicara-se à irmã com todas as veras do coração. Sua vida pura dividia-se entre o trabalho e a obediência ao pai, entre o estudo da lei e a afeição à meiga companheira da infância. Abigail contemplava-o ternamente, enquanto ele a abraçava com o enlevo da amizade pura que reúne duas almas afins, né? E essa reunião de espíritos que vêm com a missão de se auxiliarem
pode vir em qualquer relação biológica, assim dizendo, pai, filho, né? Irmãos, nem biológica, né? Marido e mulher, às vezes, né? Há companheiros que vêm com a missão de se unirem e para que possam juntos caminhar, né? Numa prova difícil, às vezes na própria família, enfim, almas afins. Depois de meditar longos minutos, Gesiel falou comovido: se eu morrer, Abigail. Imagina a emoção que já não estava no coração dele, né? Demonstrando todo esse amor, passou a vida se dedicando a cuidar dessa irmã, a cuidar do pai, depois que a mãe se foi, né? Imagina a dor que ele não está sentindo agora, pressentindo essa separação. Se eu morrer, Abigail, hás de prometer-me seguir à risca aqueles conselhos da mamãe, para que tivéssemos a vida sem mácula neste mundo. Lembrar-te-ás de Deus e da nossa vida de trabalho santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda nos abismos do caminho. Por que Gesiel está falando isso aqui para Abigail? Porque era muito difícil, praticamente impossível, uma mulher sozinha conseguir sobreviver na época. Muitas caíam principalmente na prostituição, porque se não fosse isso, elas não conseguiam nem ter o que comer, né? Então era muito, muito cruel, mas muito comum que as mulheres, as viúvas, né? As mulheres abandonadas pelas suas famílias, e isso acontecia, né? Às vezes o pai expulsava por alguma questão de não cumprimento da lei, enfim, e viviam mulheres abandonadas, e assim elas ficavam a toda sorte do mundo. E é por isso que Gesiel está falando para ela: aconteça o que acontecer, lembre-se do que a mamãe ensinou para a gente. Fique firme a Deus, né? Lembrar-te-á de Deus e da nossa vida de trabalho santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda nos abismos do caminho. Recordas-te da última observação da mamãe no leito de morte? Aqui eu faço uma pausa, né? A gente fala muito dessa mãe que não tem nome, né? Mas os espíritos que vêm em missão nem sempre, né? Precisam mostrar seu nome. Mas a gente vê o tempo inteiro, a gente já comentou sobre isso, esses filhos, né? Inclusive José deve falar dessa mãe. E a gente vê que o tempo todo a demonstração de personalidade dessa mãe através da fala desses filhos é de que ela foi uma mãe carinhosa, amorosa, acolhedora e que sempre ensinou os filhos a serem tementes, né? Não gosto muito dessa palavra de temente. Temente parece que é temor, mas de serem confiantes, né? De terem confiantes em comunhão com esse pai. E a gente viu, né? Tá vendo que essa mãe cumpriu a sua missão. Deixa eu ver aqui no chat. Ó, a Manuela falou, deixa eu ver se tem. A Manuela falou assim: a fé de Gesiel era inabalável. Inabalável. Manuela, a gente vai ver mais para frente que a gente não chegou no ápice da dor dele, né? Mas a gente vai ver que é inabalável. A grandeza desse, André falou, a grandeza desse espírito sempre me impressiona. Fico até arrepiada, eu também. Bom, voltando para a mãe. Às vezes, né? Quem é mãe ou quem é pai, ou quem é mãe e pai de qualquer forma, tá? Seja biológico, seja aquele que acolheu um filho para cuidar, qualquer um. Às vezes a gente se pergunta, né, se a gente, até onde vai a nossa missão como pais, a gente se pergunta se a gente cumpriu a nossa missão, né? No meio do caminho, a gente se pergunta se a gente está fazendo direito ou não, né? Isso é uma pergunta, eu acho que vai no coração de todos aqueles que já teve a missão de educar. E aí, eu tenho uma filha, né? Hoje minha filha tem 29 anos. E eu sempre, como mãe, né? Em vários momentos eu me perguntei, será que eu estou fazendo certo, né? E aí,
o Marcos, meu marido, deixa eu ver se ele está aqui. Ele sempre falou assim para mim, ó, minha filha, como pais, a gente tem obrigação de fazer de tudo para educar. A gente tem que fazer de tudo para educar, né? Fazer de tudo para dar tudo que a gente pode para a educação, né? E para educar do ponto de vista moral. Chegando no nosso limite, porque chega um momento que a gente, né? Os filhos alcançam a maioridade ou ganham as suas vidas e a gente pode continuar e deve continuar ali do lado deles amparando, mas a gente não tem mais como impor, né, ou como educar, como a gente precisa no momento da infância, e é por isso que se justifica a infância. O que eles vão fazer disso depois, aí já é livre-arbítrio deles, né? Mas enquanto a gente tiver essa missão, a gente precisa empenhar todos os nossos esforços, porque criar, ele falava exatamente isso, criar é fácil, dar comida, dar banho, né? Não deixar morrer de fome, isso é fácil, mas educar dá trabalho, e dá mesmo, mas é a nossa missão. Olha o que está aqui, ó, questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando ao filho, né, uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. O que os espíritos estão falando aqui? Por isso que no planeta de vocês, a infância é muito longa, porque durante a infância o espírito fica suscetível às nossas informações, né, às nossas imposições, então fica mais fácil para a gente educar esse espírito, né? À medida que a criança vai crescendo, ela vai perdendo essa capacidade. Há planetas mais elevados, de espíritos mais elevados, que a infância praticamente não existe. Por quê? Porque aqueles espíritos não precisam tanto dessa fase, como os espíritos aqui chamam de débil e delicada, tá? Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter dos seus filhos. Ou seja, criamos nossos filhos para serem, como eu canso de ver aí em chamada, em outdoor de propaganda de escola, para serem vitoriosos, né? Do ponto de vista material. Mas a nossa meta deveria ser imprimir desses corações, não que eles fossem vitoriosos, né? Na concorrência com o outro, na concorrência na sociedade, mas que eles fossem adultos de caráter, né? Adultos que tivessem seus corações voltados para olhar para o outro, né? Para olhar para o amor. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa perda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, quem quiser depois dar uma lidinha lá, na missão dos pais. E essa mãe, né, de Abigail e de Gesiel, a gente pode dizer que cumpriu essa missão. Cumpriu com louvor, né? E a gente vê isso o tempo inteiro na narrativa deles. Ah, Elânia, mas e aí a gente faz de tudo, mas aí os filhos passam por dores também, e aí como é que a gente faz? Depois que eles viram adultos, a gente não tem mais o que fazer, né? É ficar do lado deles, tanto das dores que eles procuraram, como das dores que acontecem, né? A gente não tem. Eu sei que às vezes os nossos filhos passam por determinadas dores que a nossa vontade é ir lá no coração deles, arrancar e trazer para a gente. Mas a gente, como eu tenho certeza que também essa mãe está vendo esses dois filhos aqui sofrerem. Mas é importante a gente ter na nossa consciência que os nossos filhos precisam da caminhada deles também, né?
na pandemia, no meio da pandemia, minha filha ligou, ela mora em São Paulo, né? E ela ligou falando assim, mãe, quero conversar com você. E quando ela fala assim, né, que ela é muito brincalhona, muito divertida, quando ela fala assim, eu já vi que o troço ficou, né, esquisito. E aí eu vim conversar com ela, né, no quarto. Tô contando isso porque ela não esconde, isso não é segredo, né? É... Ela falou assim, eu não estou aguentando esse período de ficar preso dentro de casa, né? Faltou a palavra agora. Da quarentena, porque a minha filha sempre foi muito de muita reunião de amigos, né? Ela é muito ativa. Então, assim como muitas pessoas a gente conhece, no período da quarentena, ela precisou ficar trancada, trabalhando muito, e ela não suportou, né? Ela começou a ter crises e crises de ansiedade. Ela não me contou, né? Porque ela sabe como eu sou preocupada, mas ela procurou ajuda de psicólogo e psiquiatra e entrou na medicação. E aí ela me ligou quando isso tudo já estava, né, pronto, para falar, né, com pesar de que ela estava passando por essa dificuldade, que estava entrando na medicação e tal. E aí eu conversei com ela, acolhi, né? Falei para ela que estava certo ela entrar, ela fazer tudo o que ela precisava fazer, né? Todos os instrumentos que ela tinha, e que a gente estaria ali do lado dela, amparando e auxiliando ela, né? E pronto. Quando eu desliguei o telefone, eu chamei o Marcos aqui no quarto, falei, meu filho, é isso, isso e isso. Podem ter certeza, a dor no coração era gigantesca, era a vontade de ir lá e arrancar essa dor dela. Mas no final, o que que a gente conversou? É a caminhada dela. A gente tem que estar do lado, né? Dando todo o apoio. Mas se ela está passando por essa caminhada, é a caminhada que ela precisa nesse momento. É fácil a gente olhar para um filho? Não é fácil, de jeito nenhum. Mas é necessário, né? Porque cada um tem a sua caminhada. E a gente conseguiu, né? Eu acho, dar os instrumentos da fé, da perseverança, do levanta-te e anda, né? Para ela. E aí, graças a Deus, levantando o astral agora, Deus mandou um presente, né? Que foi. Hoje ela já está bem, graças a Deus. Um presente que foi o grande remédio para isso tudo, que foi o meu netinho. Passado um período, ela descobriu, né, que estava grávida, e aí parou a medicação, né? Buscou mais força ainda e tal. E hoje, né, ela tá bem, e o meu netinho, esse mês faz um aninho, graças a Deus. Então, essa é a caminhada, né? Foi uma derrapada que ela precisou se aprumar, se alinhar, buscar força, buscar fé, buscar prece. A gente aqui com ela, né? Sofrendo junto com ela, mas é a caminhada do espírito. Mais para frente vão ter outras e a gente vai estar junto. Então, essa é a nossa missão como pais, né? Não termina nunca. Na infância é maior, mas não termina nunca. Vamos lá, voltando para o texto. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? A Paola tá no chat, ela mandou. A Paula, vamos lá. Paula. Paula. Minha mãe contava que ficou com muito receio quando descobriu que estava grávida de mim, que perguntou a um amigo como ela faria para educar uma criança, e que a resposta dele foi simples, nada simples, pelo exemplo, A resposta dele foi simples, né? Mas é uma resposta nada simples, que seria pelo exemplo. Não é nada fácil educar uma criança, mas é maravilhoso. Exatamente, Paola, exatamente. Não é fácil, mas é maravilhoso e é uma missão belíssima. E eu nem sou mãe, mas tenho afilhados e trabalho com as crianças, e é lindo demais, Nós temos várias formas de ser mãe, né? De sermos mães. E é o exemplo, exatamente. E isso, né, eu posso dizer que é realmente a primeira ficha que cai. E caiu na minha filha também, né? De agora, caramba, agora eu tenho que dar o exemplo. Agora eu tenho que mudar algumas coisas, acertar algumas coisas aí, né? Porque agora eu tenho um ser que depende de mim.
Isso chega até a dar um certo medo, né? Como a Paula falou, um receio. Gente, eu tenho um ser que depende de mim agora. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Mas eu posso dizer também por experiência. Deus ampara, Deus ajuda, Deus auxilia. É só você colocar amor no seu coração, né? Aumentar o volumezinho do amor que já tinha lá e caminhar com fé. Se recordo, respondeu Abigail com uma lágrima. Se recordo, né? Tenho a impressão, faltou uma exclamação ali naquele se recordo. Se recordo, respondeu Abigail com uma lágrima. Tenho a impressão de ouvir ainda as suas últimas palavras. E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. Primeiro mandamento, né? Da lei mosaica. Ih, deixa eu ver que horas são, porque eu tô empolgada hoje, peraí. Ah, faltam 6 minutos. Gesiel sentiu os olhos úmidos com aquelas recordações e murmurou: Feliz de ti, que não esquece. Feliz de nós, que não esquecemos os bons ensinamentos, né? Que passam pelos nossos corações e que no momento que a gente precisa, a gente se recorda deles. Esse é mais um dos aspectos que é tão necessário a gente manter o estudo, manter a leitura edificante, né? Porque no momento que a gente precisa acolher o nosso coração, a prece e a lembrança desses estudos é o que vai fortalecer a nossa caminhada. E como quem desejava mudar o rumo da conversa, acrescentou sensibilizado. Agora você precisa descansar. Embora ela se recusasse ao repouso, tomou-lhe o manto pobre, improvisou um leito à luz baça do luar que penetrava pelas grades e, osculando-lhe a fronte com indizível ternura, advertiu afetuosamente: descansa, não te impressiones com a situação, nosso destino pertence a Deus. Abigail, para lhe ser agradável, aquietou-se como pôde, enquanto ele se aproximava da janela para contemplar a beleza da noite polvilhada de luz. Seu coração moço atufava-se de angustiosas cogitações. Agora que o pai e a mãezinha repousavam na sombra, o pai e a irmãzinha repousavam na sombra, dava curso às ideias profundas que lhe empolgavam o espírito generoso. Buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava as estrelas distantes. Esperava com ansiedade e confiança no seu Deus de sabedoria e misericórdia, que os pais lhe haviam dado a conhecer. A seus olhos, o Todo-Poderoso sempre foi infinitamente justo e bom. Ele, isso aqui, gente, percebam, é a construção de pensamento que Gesiel está imprimindo nele próprio, foi aquilo que eu falei. Isso aqui é uma escolha que ele tem, que a gente tem. Ele poderia aqui, né, moldar o seu pensamento e a sua vibração para um lado totalmente descambante disso aqui, totalmente contrário, né? Do ódio, da raiva, da inquietação, da resignação. Porque essa modulação de pensamento, ela não vem de fora para dentro. Somos nós que conduzimos, a gente que comanda o nosso pensamento. Então, ele está se esforçando aqui para construir os pensamentos de bom ânimo, de fidelidade. Ele está tendo uma conversa com ele próprio, no sentido de fortalecer a sua fé e o seu coração. Esse é o movimento que ele está demonstrando aqui para a gente. Buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava as estrelas distantes. Esperava com sinceridade e confiança no seu Deus de sabedoria e misericórdia que os pais lhe haviam dado a conhecer. A seus olhos, o Todo-Poderoso sempre foi infinitamente justo e bom. Ele, que esclarecer o genitor e consolar a irmãzinha, perguntava também, por sua vez, dentro de si, o porquê
das suas provas dolorosas. Ontem, a companheira que fez a nossa palestra, maravilhosa palestra, né, estudo aqui no Recanto, no Encontro no Recanto, ela falou uma coisa muito, muito legal dos nossos momentos de tristeza e de depressão, né, ou de dor profunda, que ela falou assim, que em vez da gente perguntar por que que eu estou passando por isso, que a gente deve perguntar para que eu estou passando por isso, né? Para que Deus está me imprimindo essa condição? Para quê? Porque o para quê faz você buscar um motivo. E o motivo faz você buscar uma resolução para aquilo. Ou seja, uma transformação de um comportamento, ou seja, uma transformação de um pensamento. Se você ficar preso no porquê, né, que leva a uma condição inerte de vítima, né, uma condição inerte de que, ó Deus, ó Pai, você vai ficar estagnado, você vai ficar paralisado, né? Mas tendo essa consciência de que nosso Deus é um Deus de justiça, de amor, e é um Pai que educa, e não um Pai que imprime um sofrimento pelo simples fato de imprimir o sofrimento, aquilo que nós passamos quer dizer alguma coisa para a gente. Seja um desequilíbrio interno que a gente está precisando equilibrar, né? Seja uma condição de modificação de vida, seja o que for, tudo há um porquê. E a nossa amiga de ontem foi maravilhosa em trazer esse questionamento. Eu adorei quando ela falou isso. E é o que Gesiel está fazendo aqui. Ele que esclarecera o genitor e consolara a irmãzinha, perguntava também, por sua vez, dentro de si, o porquê das suas provas dolorosas. Por que que eu tô, né? Para que que eu tô passando por isso? Como se justificava por causa tão comezinha a prisão inesperada de um ancião honesto, de um homem trabalhador e de uma criança inocente. Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão tenebrosa? Fala, Bia. É, só para fazer um adendo assim, é a importância da reencarnação, né, que explica todas essas perguntas, né? Por que que a gente passa por tantas provas, por tantas dificuldades, mesmo que nessa encarnação ele não tenha cometido nada, a gente não sabe quem ele foi e como ele foi em outras vidas, né? Eu acho que tudo vem para ensinar a gente e também para a gente resgatar alguma coisa. Não sei, estou aqui divagando, né? Sim, Que a reencarnação é isso. Você vem para aprender. A planeta é uma escola, é um hospital e também um presídio para os espíritos criminosos que ainda não sabem amar, que só sabem fazer o mal. Então isso. é isso. Muito bom, Bia. Exatamente isso. Por mais que a gente passe, né? Aliás, isso é uma das verdades que o Espiritismo veio trazer para a gente, que tanto esclarece, né, questões que outros segmentos religiosos não conseguem esclarecer. Eu sempre deixo claro. Toda religião, né, que leva a Deus, que conforta os corações, né, que transforma o homem, e todas elas têm essa capacidade, todas elas possuem é, emissários que têm e cumprem essa missão, né? A gente não pode tomar todas por uma, mas não há doutrina, né, que esclareça essa questão das provas dolorosas, como nos esclarece a doutrina espírita através da reencarnação, que é o que a Bia está falando. Um dos meus grandes questionamentos era justamente esse. E é o grande questionamento de grande parte, se não da totalidade, daqueles que não acreditam em Deus. Eu já tive contato com vários, né, amigos, inclusive, e o principal questionamento é esse. Exatamente. Se Deus é justo e bom, por que que tem criança que nasce sofrendo e criança que nasce em berço de ouro, né? Se Deus é justo e bom, por que que uma pessoa boa sofre a vida toda e uma pessoa perversa vive no luxo, na riqueza, né? Se você não trouxer
a reencarnação, de fato, esse Deus justo e bom fica difícil de explicar, né? Mas quando você coloca a justiça divina através da reencarnação, como a Bia falou, aí tudo se esclarece, tudo se ilumina, tudo clareia. Não é isso, Bia? Vamos lá. O É pranto, isso aí. o pranto correu-lhe por... Elaine, Oi, fala, quem tá olha falando? só, Elza, fala, Elza. no caso do Gesiel, né, ele ali se mostra, né, já desde o princípio, um espírito iluminado, né? Sim, Mas ele não é um espírito puro, né? não, Nessa situação. Então ele ainda precisava passar por provas, né? sim. Entendeu? É isso Precisava que eu passar por entendi. provas. Isso, precisava passar por provas. Mas, de fato, né? Se ele está passando, a gente não pode negar que ele está passando por uma prova, né? Mas também há os espíritos que vêm, como ele também tem isso, né? Em missão, né? De auxiliar tantos espíritos que a gente vai ver. Lembra da fala de Emmanuel no prefácio? Se não fosse Emmanuel, não existia Paulo de Tarso, né? Então, sim, Missão, ele não é missão, espírito às puro vezes tem ainda. missão de ensinar a gente a sofrer, como Jesus, né? Exatamente. E Como sofrer? ensinar a gente a sofrer também, com resignação. Mas a Elza está falando uma coisa interessante. A gente está vendo aqui, né, que ele está passando por uma prova, sim. Então, sim, ele não é espírito de luz, né? Ele não é um Cristo ainda, né? Não é um espírito puro ainda, né? Ele tá passando pelas suas provas, mas ele também tem uma missão, né? A gente vai ver isso mais para frente também. A gente já está. Aí no capítulo ainda, eu estou falando assim, em relação ao capítulo, né? Aham, Ele demonstra que está passando por por provas e fortalecendo a fé na família, né? Ele fortalecendo a fé passando na essa família. fortaleza de fé, né? Exatamente. Tem a missão, né, dele e a gente tem, né, nós na nossa condição, nós temos, né, as nossas, seja com a gente, seja com o outro, nossas pequenininhas missões, a gente tem as nossas provas também, né? Só que aí o grau vai crescendo, as provas são maiores, as missões são maiores, mas sim, eu entendo também como você, que ele está aqui também passando pela prova do aperfeiçoamento, né? Porque a prova, o que é a prova, né? A gente costuma falar muito de provas e expiações. O que é a prova? A prova é o seguinte: você precisa aprender uma lição, né? E aí você vem, reencarna, passa por aquela situação. Por exemplo, vou colocar eu, já falei, né? Não conheci meu pai, fui abandonada pelo meu pai, vim nessa vida sem pai. Eu compreendo que em algum momento eu abandonei um filho e que eu preciso entender que filho não se abandona. Passei nessa vida pela dor, né, de passar na condição de filho que abandona. Aí eu vou desencarnar, eu vou ter que retornar. Para provar que eu aprendi, eu vou ter que passar pela situação de ter a possibilidade de abandonar um filho. Se eu não abandonar, eu passei bem pela prova. Se eu abandonar, eu reprovei de novo. Outro exemplo, traição, né, entre marido e mulher. Às vezes, né, já tem algumas narrativas que eu vi que o homem, né, abandonou as mulheres, passou pela situação de deixar as suas mulheres abandonadas. Veio com a missão de ser uma mulher abandonada pelo marido para passar pela dor do abandono do marido. Depois ele retorna como marido novamente. Para quê? Para passar pela prova da possibilidade de abandonar sua esposa. Se ele não abandonar, ele passou pela prova, ele já aprendeu que a companheira. O inverso também, tá, gente? Mulher é a mesma coisa, tá? Não tem essa coisa só de se colocar com carga, não. A mulher é a mesma coisa. De passar pela prova do abandono. Se conseguir não abandonar, passou, já aprendeu que o outro, aquele que se vincula a você pela afeição e pelo carinho, não deve ser abandonado, não deve ser maltratado emocionalmente. Então, o sentido da prova é esse, né? É isso? Alguém quer colocar alguma coisa?
É tipo prova de escola mesmo. Para provar se aprendeu a lição. Deixa eu ver quais são. Ih, meu celular descarregou. Ah, acabou. Vamos lá. Então, vamos encerrar aqui nessa parte. Deixa eu ver a outra. Tá, depois a gente volta aqui. Vamos encerrar, então, nessa parte. A Priscila colocou, eu amei a palestra dela de ontem, né, Pri? Eu também gostei muito dela. Muito, muito boa as colocações dela. Vou descompartilhar aqui. Deixa eu ver quem tá aqui que eu não vi. Lourdes, Pri, que eu já falei. Acho que todo mundo eu falei. Então, meus amores, era isso que eu quis trazer hoje para a gente construir as nossas reflexões. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre o que a gente falou aqui? Todo mundo pensativo, todo mundo refletindo. Francisco está com uma cara de pensativo. Muito bom. Eu já falei hoje. Já falou, Bia? Betinho tá aí, Bia? Manda um beijo para ele. Ah, tá sim, mas eu acho que ele estava muito cansado e caiu no sono. Então tá acompanhando a gente em desdobramento. Isso. Manda um beijo para ele, tá? Então, Tá, meus amores, vamos encerrar, que já são 8h10, tá? Semana que vem a gente começa. E a Heloísa tá perguntando, essa palestra que vocês comentaram, tem gravada? Tem, Heloísa. Ó, na nossa página do YouTube, do Recanto Espírita Sol de Assis, vou colocar lá no nosso grupo. Tem todas as nossas palestras do Encontro no Recanto, que acontece às segundas-feiras, com transmissão ao vivo pelo YouTube, e fica lá gravadinho, tá? Tem os nossos estudos do Boa Nova, que a gente já fez, e esse estudo do Paulo Estevam também é colocado lá. Vou colocar para você no nosso grupo o link, tá? Para você poder assistir. Então, queridos, quem vai fazer a nossa prece de encerramento de hoje? Então, vou pedir. Elza, você faz para gente? Faço sim, pera um instantinho. Tá. Querido amigo Jesus, nosso companheiro de todas as horas, muito obrigada, Senhor, por estudarmos esse livro que nos faz aproximar um pouco mais de Ti. Que saibamos internalizar, Senhor, esses ensinamentos, colocá-los em nossa vida prática, sempre fortalecendo em nossos corações a coragem, o bom ânimo, como nos trouxe o capítulo, a alegria, né, na mãe dos personagens que aparecem aí no capítulo. Que saibamos então, Senhor, nos animarmos, fortalecer a fé, seguirmos confiantes, crendo sempre em Deus, e tendo a confiança, Senhor, em todos os momentos de aflições, buscarmos através da prece, dos ensinamentos que aqui foram ministrados, para estarmos fortalecidos em Ti e em Deus. Graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Elza. Amores, obrigada mais uma vez. Uma noite de muita paz. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Beijo. Beijo, fiquem com Deus.